nós vamos começar esse vídeo abordando de novo Romanos. Agora nós vamos para o capítulo 5, onde nós vamos abordar duas coisas. A primeira parte nós vamos falar sobre a glória dos justificados e na segunda parte vamos falar sobre as analogias da federação de Adão e da federação de Cristo Jesus. Tudo bem com você? Bom, a gente já falou, né? Semana passada a gente não conseguiu gravar, né? Mas hoje estamos aqui novamente. Espero que seja produtivo para você, que seja muito bom para todos, né? Então a gente vai começar lendo alguns versículos do capítulo 5 para a gente introduzir o nosso assunto. Então, o capítulo 5 a gente vai ler alguns versículos. O primeiro, bem no comecinho, que diz: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Depois o 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Verso 11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Nos vídeos anteriores, nós falamos de que todos estavam debaixo da ira de Deus, porque todos pecaram. Mas agora, também abordamos que pela fé, aqueles que tiveram fé em Cristo Jesus alcançaram justificação. E é assim que começa esse capítulo, falando de que aqueles que alcançaram a justificação pela fé, eles têm paz com Deus. Uma vez agora que essas pessoas têm paz com Deus, isso redunda em glória para essas pessoas e elas se gloriam de ter alcançado essa paz com Deus. E essa segurança, né, até o teólogo Donald Grant, não sei se é assim que fala, ele diz assim: o veredito de culpado, mas perdoado, em vez de culpado e condenado, já foi declarado. É essa convicção de perdão que forma a base da segurança cristã. Então, a partir dessa segurança, dessa certeza, que a gente pode então viver essa glória, né, apesar de ser pecador, apesar de ter todos os limites, como diria Karl Barth, somente sou aquilo que não sou pela fé. Isso. E aí, por essa questão de que o culpado agora está perdoado, agora tem paz com Deus, começa agora o sentimento da pessoa de se gloriar no Senhor. A primeira glória que eles sentem, os justificados, é de se gloriar na esperança da glória de Deus. A glória de Deus é uma expressão que Paulo gosta de usar para falar da expectativa do futuro. Exato. E eu queria fazer uma comparação interessante, porque tem o famoso dia D na história, né? Sim. Que é o embarque na Normandia, que dá início ao final da Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial. O dia D não é o final da guerra, mas dá início. A justificação em Cristo Jesus dá início a essa glória que nós vamos alcançar na redenção eterna com Cristo Jesus. Então, o dia D nosso foi a cruz de Cristo. Exato. Né? E nos gloriamos nessa esperança de que a glória de Deus, que é essa expectativa do futuro, chegue logo. Então, a gente tá... Porque a gente tem agora motivo de se alegrar nisso. De se alegrar, né? Nessa expectativa, nessa esperança do que virá, quando virá, né? Exatamente. Então, a gente vive essa expectativa. Mas no meio de tudo isso tem as tribulações. Mas antes da tribulação, tem um detalhe muito interessante que... essa alegria que nós temos da volta do Senhor, ela é uma alegria realmente de regozijo, de gloriar-se, porque quando Ele vier, a gente já tem a certeza de uma coisa, que nós já somos mais do que vencedores. Né? Exatamente. É interessante que eu gostaria até de explicar uma coisa que a gente pensa em mais do que vencedores, e a gente pensa num monte de coisa, mas tem uma forma de ilustrar isso bem interessante. Você imagina um cara que é um lutador de boxe, vai lá, luta, tá, apanha pra caramba, sabe aquele Rock Balboa? Vai lá, apanha pra caramba, mas no final consegue ganhar. O próprio Rock Balboa. E aí ele chega em casa com a medalha e com o prêmio, chega lá, olha pra cara arrebentadão e dá a medalha e o prêmio pra esposa. Ela é mais que vencedora. Exatamente. É isso que acontece com a gente em Cristo. Ele foi lá, ele tomou sobre si, né, todas as nossas dores, os nossos pecados, apanhou, pra gente receber uma coroa de glória, né? que não é nossa. Nós somos mais que vencedores, por isso. Excelente ilustração. E aí agora vem essa questão de que você falou, né? Até essa glória chegar, nós passamos pelas tribulações. Só que Paulo, ele fala que a gente tem que se gloriar também nas tribulações. E por quê? Porque a tribulação ela produz para nós perseverança. E a perseverança, paciência.
e da paciência. E tem uma coisa que diz assim: a paciência é uma forma de testar o nosso caráter. Exato. Quando o caráter é aprovado, aí nós alcançamos a esperança maior, só que não é a esperança mais só do vir, é aquela esperança da certeza que nós já temos. Como a gente poderia explicar então assim um caráter aprovado? O caráter aprovado é diante das dificuldades que nós temos, porque quando a gente, por exemplo, está passando dificuldade, isso mostra que nós realmente somos. Sim. Né? Por exemplo, se alguém nos ofende, vai revelar se a gente é paciente, se a gente é humilde, se somos orgulhosos. O que aquilo desperta na gente, desperta, né? No nosso ego, naquilo que no interior do nosso coração, né? E as tribulações vão testar principalmente aquilo que é o mais importante para o cristão, que é a fé. Sim, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, daquilo que pior pode te acontecer, né? Como a tua fé, como você passa por aquilo, qual é a tua confiança? Você está baseado em si mesmo, em outra pessoa, nas circunstâncias ou em Cristo? Exatamente. E nós estamos sempre passando por dificuldades, sempre passando por tribulações, que é um termo bíblico, né, para falar das adversidades que acontecem na vida. Pode ser doença, pode ser falta de emprego, pode ser qualquer outra coisa que para você pesa, para você é difícil e vai testar a sua confiança em Cristo Jesus. Porque a coisa primordial que nós temos que guardar durante esse tempo que nós estamos aqui, até a vinda de Cristo, é a fé. Né? Sim, porque é interessante aí, eu lembro de Coríntios, né? Coríntios 13, que ele fala, né? A fé, a esperança e o amor, né? Exatamente. Então, a fé a gente tem que esperar até o dia da consumação dela, né? Porque Deus é amor, então esse amor que nos envolve nos capacita a viver essa fé até que Ele venha, né? Então, guardar essa fé é realmente entender que toda tribulação, ela produz em nós uma perseverança. E essa perseverança que gera um caráter aprovado, ela não só mantém essa fé, mas torna essa fé mais forte. Mais forte. Porque, a gente amadurece. Exato, porque quando a gente coloca o nosso coração e se volta para Deus em fé e pede para Ele, Senhor, me ajuda no meio da dificuldade, é reconhecer que eu nada posso, que eu nada consigo, que eu nada sou. Porque enquanto a gente confiar em nós mesmos, enquanto a gente achar que a gente está no controle, que a gente pode fazer alguma coisa, essa fé é em nós e não no Deus verdadeiro. Exatamente. Então ela não é suficiente. Chega uma hora em que ela vai se deteriorar. Então preservar a fé é a fé em Cristo Jesus, no Deus vivo que nos livra. E se não nos livra da dificuldade, da tribulação, faz com que a gente cresça com ela. Exatamente. E o terceiro versículo vai falar sobre a questão de gloriar-se agora, é dos justificados em Cristo Jesus se gloriar em Deus pelo fato de que ter Cristo morrido e reconciliado a gente com Deus. Né? Então nós nos gloriamos em Deus pelo amor, pela bondade, pela misericórdia, pelo sacrifício de ter enviado o seu Filho amado, como o texto bíblico apresenta, né? Deus dizendo, este é meu Filho amado em que minha alma tem prazer. Ele entregou esse Filho para que ele fosse a reconciliação entre nós, que éramos inimigos de Deus, nós éramos filhos da ira de Deus, e agora nós somos filhos de Deus também, uma reconciliação e uma adoção conquistada por Cristo Jesus. Eu acho que é interessante até essa linha de raciocínio a gente lembrar de uma coisa importante, que tudo isso em Cristo e a gente se manter nisso só é possível por causa do Espírito Santo. Né? A gente não leu, mas tem um finalzinho do versículo 5, que ele diz que tudo isso é possível pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi dado, né? Depende da tradução de Bíblia que você tem. E é interessante que o John Stott, ele diz assim, que a gente aprende com o Espírito Santo que foi dado no momento que a gente creu, ou seja, no momento que a gente se converteu, que a gente creu em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, ele foi dado e ele inundou o nosso coração, inundou-nos com esse amor de Deus. E a gente sabe que são essas águas do amor de Deus que estão em nós que não retrocedem, que não voltam atrás. E que esse Espírito Santo, uma vez que realmente nos fez nascer de novo, a gente vai estar sempre embalado por esse amor divino. A gente pode eventualmente esquecer, meio que se desviar, pecar,
Mas o Espírito Santo que está no nosso coração traz a memória e nos mostra, olha, você errou. Aí aquele, como Paulo fala aos Coríntios, a tristeza do arrependimento, né? Então, o Espírito Santo em nós gera essa tristeza. Então é importante a gente não esquecer do Espírito Santo em tudo isso, porque é Ele quem testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É Ele que nos dá essa capacidade também, e aí eu posso estar viajando, mas é Ele que dá essa capacidade também da gente vivenciar essa fé e manter essa fé. Sim. Né? Porque sozinho a gente não consegue. Exatamente. E a prova, eu acho que é Israel, né? A prova maior, né? Quando Israel estava na época do deserto, todo o objetivo de todas as dificuldades que passaram lá é para que eles aprendessem a depender de Deus. Nossa fé tem que estar sempre dependendo do Senhor e não em nós mesmos. Exatamente. Agora, Paulo já, mesmo no capítulo 5, ele começa a fazer uma mudança de discurso e ele traz uma teologia muito profunda agora, que é sobre aquilo que nós chamamos na teologia reformada de representação federativa. Assim como o Brasil, que é uma república federativa, onde todos os estados estão unidos, e o Distrito Federal, né, o governo federal é chamado de União. Por quê? Porque nesse pacto federativo, todos estão representados pelo governo federal, né, que estipula leis que funcionam para todos. Da mesma forma, Paulo vai trabalhar isso agora, essa representatividade federativa, na pessoa de Adão e na pessoa de Jesus Cristo. O Adão ele se torna o cabeça de toda a raça humana. Sim, né? E Jesus passa a ser o cabeça da igreja. Sim. E eu acho que é interessante porque fica muito claro também, né? Quem nós somos em Adão, em quem nós somos em Cristo. Exatamente. Né? Em Adão, como nós já vimos antes, né? Adão foi o primeiro que desobedeceu à lei estipulada por Deus, da santidade, de uma vida reta. E em Adão, todos que nasceram posteriormente a ele também pecaram. Né? Ou seja, federativamente Adão nos representava e assim, aquilo que ele foi o responsável, nós todos, de uma certa forma, fomos afetados por isso também. Sim. Né? Que é o pecado original, de ter nascido com uma natureza corrupta, com uma natureza pecaminosa. Né? Já em Cristo, que é a nossa situação que nós nos encontramos com a fé, a gente sai da tutela de Adão e passa agora para ser representado por Cristo Jesus. Exatamente, que é o que ele fala lá no verso 18, né? Assim como por uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, que é Adão, assim também com um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida para todos os homens. Em Romanos, Paulo ele não chega a abordar tanto essa questão ainda do que representa cada coisa. Mas ele está sintetizando aqui mais essa questão ainda, qual era a situação que a gente se encontrava em Adão e qual a situação que se encontra agora em Cristo. Mas em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer que o primeiro homem, o primeiro Adão, ele é de uma natureza carnal, corrompida, né? Até animal. Já em Cristo, ele coloca que aqueles que estão em Cristo são de uma natureza espiritual. E isso é muito legal porque isso cumpre uma promessa do Antigo Testamento. Lá em Jeremias, Deus prometeu de ele dar um novo espírito. E em Cristo nós alcançamos esse novo espírito. Sim. Nós somos seres espirituais agora em Cristo Jesus. É maravilhoso isso. Eu acho que assim, apesar de Romanos ele não falar claramente, mas se você ler Romanos 1, ele vai mostrar, né? A gente até comentou aqui, como é esse homem carnal, né? Que se dá aos seus prazeres, às suas próprias vontades. Mas em Cristo agora, nós somos uma nova raça, né? Essa é a espiritualidade, uma nova criatura, né? Isso. Aquilo que ele tem para nós é maravilhoso e cada vez mais. Aí Paulo ainda aborda lá em Coríntios, ainda diz assim, um é a natureza do carnal, ou seja, quando ele fala sobre natureza, ele está se referindo àquilo que era toda a característica que era em Adão, de um ser desobediente, de um ser que estava fadado à morte, e de um ser que tinha uma natureza que não conseguia mais obedecer a Deus. Eu acho que talvez seja interessante, eu não sei, porque a gente às vezes fica pensando, o carnal e o espiritual, e a gente tem ainda um pouco daquela mentalidade grega de dualismo, né? Então às vezes eu sou uma coisa e às vezes eu sou outra. Não. Nós somos os dois, tanto o carnal quanto o espiritual, né? E esse é o paradoxo da fé, da vivência cristã. Como trabalhar isso dentro da gente é o desafio, né, que a gente tem para buscar em oração,
em leitura bíblica, em vida em comunidade e trabalhar para que assim, qual leão você vai alimentar mais, né? O carnal ou o espiritual? Ou seja, você não é um ou outro, né? Nós somos um ser integral, né? Nós somos corpo, nós somos espírito, nós temos tudo isso em nós e como trabalhar isso diante de Cristo é o desafio, eu acredito, de todo crente. É um grande desafio. Agostinho ele tenta resolver essa questão desse paradoxo, né, que você estava citando. A gente vai abordar isso mais no próximo vídeo, que é o capítulo 6 de Romanos. Mas só para a gente ter uma ideia sobre esse paradoxo que Agostinho responde, diz o seguinte, que em Cristo nós somos seres espirituais de fato, só que com hábitos antigos, com costumes antigos. O processo agora, que é aquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos 12, é a gente transformar a mente para mudar os comportamentos também. E isso é assunto para o próximo vídeo. Isso. Né? Então, vamos ficando por aqui? Vamos ficando por aqui. E aí a gente vai abordar mais essa questão no próximo vídeo. Espere o próximo vídeo chegar para você complementar essa parte. Enquanto isso, dá o seu like, compartilha aí. E lembrando e dando um outro recado. De 22 a 24 de novembro, nós vamos ter o nosso acampamento em São Carlos, que é o Acamp Reset do Conexão. Esperamos você lá, faça a sua inscrição. É tudo online, super facilitado, você pode dividir no cartão, no boleto. Se programe, venha para Sanca, né? Estaremos esperando por você, vai ser muito legal, estamos preparando muitas coisas legais. Né? Dá uma olhada lá na nossa fanpage, a gente já disparou várias fotos do lugar, o lugar é lindo. E logo a programação vai estar surgindo aí para te animar mais e mais. É legal essa ideia do reset, que tá dentro do que nós estamos falando. O que é reset? Quando o computador recebe vírus, por exemplo, ele está mal, geralmente a gente precisa dar um reset no computador para poder formatar novamente.